Glória a Deus. Vamos ler. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Glória a Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa nesse dia que o Senhor separou, Pai. Muito obrigado, Pai, por cada um aqui presente. Não estamos aqui por acaso, Senhor, não é coincidência, estamos aqui nessa noite para buscar mais de Ti, Pai. Mas nós cremos, Senhor, que Tu estás no controle das nossas vidas, que Tu estás no controle, Pai, de todas as situações, e o Senhor trouxe a cada um de maneira especial aqui. Ó Deus, nós pedimos o fluir do Teu Espírito Santo, Pai, que possa continuar em nosso meio aqui durante essa noite. Pai, venha, Senhor, falar aos nossos corações. Venha, Pai, abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos. Tira todo impedimento, Pai, porque queremos, Senhor, que a Tua palavra seja revelada diretamente aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, nós Te pedimos, ó Pai, e já Te agradecemos pela Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela Sua palavra maravilhosa às nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui diante de nós esse salmo que, de certa forma, ele trabalha diretamente falando a respeito de família. Ele fala aqui, se não for o Senhor, o construtor da casa, nós podemos entender essa casa tratando-se de família, quando muitas vezes nós realmente falamos assim, a nossa casa, a nossa família. E ele diz aqui a respeito do trabalhar do Senhor Jesus, do nosso Deus, em conjunto com o nosso trabalho, para que seja uma edificação perfeita. E eu queria, nessa noite, o que Deus falou comigo, para nós trabalharmos, em específico, o versículo aqui 3 e o 4, na verdade o 3, o 4 e 5, que falam a respeito dos filhos. E esse trechinho do versículo 4 que diz: como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Muitas vezes a gente passa anos na casa do Senhor, e às vezes a gente não se atenta para alguma coisa, um trecho ou outro da palavra de Deus. E esse trecho aconteceu dessa maneira na minha vida. Eu, graças a Deus, nasci num lar evangélico, desde que eu estava no ventre da minha mãe. A minha mãe, ela também já nasceu dentro de um lar evangélico. Graças a Deus por isso. Eu tenho bisavô que já era pastor, que é o pai da minha avó. O meu avô se converteu com 17 anos. Na família do meu pai também, meu avô e minha avó já são de lares evangélicos. E eu tive um encontro com essa palavra, uma revelação de Deus na minha vida, no ano de 2011. Eu já tinha ali percorrido mais de 20 anos, mais de 25 anos na igreja, na casa de Deus, já era pai, e nunca tinha me atentado para essa palavra, que Deus fala e nos ensina, que os filhos são como flechas nas nossas mãos. Isso me despertou, isso eu ouvi a primeira vez, dessa maneira que despertou na minha vida, quando eu estava no seminário, com a minha esposa, lá nos Estados Unidos. E aí a gente teve uma aula especial, convidaram um pastor que ele era líder de louvor da igreja que nós frequentávamos, lá da Gateway, uma igreja maravilhosa, onde nós até temos muita
a gente tem muita influência, né? Nós usamos essa igreja como referência na área do louvor, em várias áreas. Uma igreja muito abençoada. E ele tratou muito a respeito desse assunto de filhos. E eu tenho certeza que isso, como foi edificante para mim naquele dia, tenho certeza que vai edificar a vida de vocês aqui essa noite. Eu vou dizer aquilo que Deus ministrou no meu coração, porque eu sei que é necessário nós termos esse assunto, né? Estamos atentos a isso. Eu gostaria de saber quantos aqui são pais e mães aqui essa noite. Levante sua mão. Glória a Deus. Praticamente 90% aqui é pai e mãe. E mesmo para quem ainda não é pai, quem ainda não é pai nem mãe, mas deseja ser no seu futuro aí. Glória a Deus. Então essa palavra é de Deus para toda a igreja aqui essa noite. Amém? Glória a Deus. E em primeiro lugar, eu queria que nós tivéssemos atenção para isso, porque nós vemos 3 elementos aqui. O filho sendo flecha nas nossas mãos. Isso faz com que cada um de nós aqui sejamos arqueiros numa guerra, na vida. E os filhos são as nossas flechas, como diz a palavra, que é bem-aventurado, né? Feliz é o homem que tem várias flechas. Isso aqui, né, no mundo de hoje em dia, não é a realidade que acontece muito, principalmente na nossa realidade aqui no Brasil, em São Paulo. Mas, independente de qualquer coisa, nós sabemos que cada filho que Deus coloca na nossa mão é uma flecha. É algo importante que nós temos que ter a responsabilidade de saber o que fazer, como direcionar os nossos filhos. E um outro elemento que nós temos é o alvo. De cada flecha que um atirador que vai para uma guerra, ele tem que saber o alvo que ele está atirando essa flecha. E para nós começarmos aqui, entendermos o que Deus quer falar conosco nesse trechinho. Em primeiro lugar, flecha, alvo. O alvo já quer dizer uma coisa que às vezes nós pais temos que nos atentar para não cometermos um erro. É de que os filhos, eles são feitos para que eles vão longe. Eles devem ir além de onde nós chegamos na nossa vida. Deus, ele construiu essa forma hereditária e de família para que cada geração dê continuidade ao que a geração anterior construiu. Então nós temos que entender isso, que os nossos filhos são como flechas, para que a gente, até onde a gente chegar, vai ter um momento da nossa vida que nós vamos ter que lançar os nossos filhos. E eles vão sair das nossas mãos, para que eles vão mais longe, para que eles possam ir muito mais longe do que nós pudemos alcançar. Quantos conseguem entender o que Deus está falando aqui? Nós temos que entender que nós estamos preparando os nossos filhos, não é para nós mesmos, mas é para a vida. Mas é para aquilo que Deus planejou na vida dos nossos filhos, é para isso que nós estamos preparando os nossos filhos. Para os planos de Deus se cumprirem, para que tudo que Deus sonhou para a vida dos nossos filhos possa se cumprir. E Deus conta com o nosso trabalho como pais, como mães, para dar continuidade, para aperfeiçoar esse trabalho aqui na terra. É diferente de você, se Deus ilustrasse, por exemplo, os nossos filhos como espada. Espada é aquilo que fica na mão do guerreiro, e ele fica o tempo todo na guerra segurando a espada. E ele vai para a guerra, e ele mata um e mata outro, vence uma batalha, vence outra batalha, e a espada nunca sai da mão daquele guerreiro. Mas os nossos filhos não são espadas para que a gente fique prendendo, querendo que fique conosco a vida inteira do nosso lado na nossa casa. Nós temos que ter entendimento e sabedoria. Mas os filhos são algo que nós trabalhamos para que um dia a gente lance. Realmente ele vai sair da nossa mão, querendo você ou não. A palavra de Deus, desde quando Deus criou o homem, Adão e Eva, quando Deus criou Eva, houve a declaração. Quando Adão viu Eva e falou: essa é realmente carne da minha carne, osso dos meus ossos. E em Gênesis 2:24 diz: por essa razão
O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então todos nós somos feitos para sairmos realmente da relação dos nossos pais, mas para um dia vai chegar na nossa vida onde nós deixaremos pai e mãe para nos unirmos à nossa mulher, ao nosso esposo. E ainda que você não venha se casar, ainda que um filho não venha se casar, vai ter um dia, como a natureza da própria vida, o pai e a mãe vão se tornar velhos e virão a falecer. E aquele filho, aquela filha se encontrará sozinha no mundo. Ou seja, não tem como escapar. Os filhos, nós todos somos feitos para um dia deixarmos pai e mãe. É uma coisa que Deus instituiu. E nós como pais temos que ter essa sabedoria. Temos que ter esse entendimento. Saber para quê, para que finalidade estamos criando os nossos filhos. Não é para segurar a vida inteira como uma espada nas nossas mãos. Mas é para preparar da melhor maneira e lançar no alvo. Louvado seja Deus. Nós pais temos a responsabilidade, a tarefa de ajudarmos os nossos filhos a identificarem o alvo específico na vida deles. Porque cada um tem um alvo específico, um chamado na vida espiritual, na vida ministerial. Todos nós cristãos, ainda que tenhamos uma carreira profissional, vai ter alguma coisa na sua vida que vai arder mais no seu coração, na igreja, na obra de Deus, no ministério, que é aquilo que Deus te chamou para você fazer. Aquilo que te incomoda, que você vê que deveria ser diferente. Fica atento para isso, porque isso é um sinal, é um alerta do chamado de Deus na sua vida. E nós pais temos que ter essa sabedoria de ajudar os nossos filhos a entenderem o chamado deles, o propósito de Deus na vida deles, seja ministerialmente ou seja profissionalmente, e darmos todo o apoio, o incentivo, a ajuda, o alicerce, a base para que os nossos filhos alcancem esses objetivos, alcancem e cheguem a acertar o centro do alvo que Deus determinou para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos. Nós não temos que ter aquele egoísmo que às vezes acontece com alguns pais. Às vezes ele queria se tornar um médico, e aí ele não conseguiu devido a alguma circunstância, e acontece com alguns pais que eles começam a querer incentivar, e acaba não sendo apenas um incentivo, mas acaba querendo forçar os filhos a serem aquilo que eles queriam ser, ao invés de dar a liberdade dos filhos buscarem, entenderem o que eles gostam, o que eles querem ser, o que eles sentem que é o chamado da vida deles, o que é o propósito da vida deles, a aptidão que nós sabemos na época do colegial, na época, né, que nós estamos prestes a fazer o vestibular, onde temos que decidir a carreira. É aquele momento que o filho precisa da sua ajuda apenas para ele descobrir o chamado dele, não para você enfiar na cabeça dele aquilo que você quer que ele seja. Eu mesmo sei, meu pai de algumas maneiras, diversas vezes ele deixou transparecer que o desejo dele era que eu me tornasse um médico. Ele chegou a falar algumas vezes, ele gostaria que eu estudasse medicina. E às vezes eu cheguei a pensar assim, e falar, puxa vida, eu poderia, né, fazer isso e agradar meu pai. Ou eu sei também que eu poderia agradar minha mãe se eu fosse estudar letras, como ela estudou letras, se tornou professora de português e inglês, que é uma área que eu também gosto muito. Cheguei a pensar, fica naquela, puxa vida, será que eu devia estudar isso? Será que eu devia estudar aquilo? Mas graças a Deus eu tive pais com a sabedoria divina, revelação da palavra de Deus, que nunca quiseram me obrigar a estudar nada que fosse da vontade deles, mas eles me deram essa liberdade de buscar em Deus, de buscar dentro de mim
entender o que Deus queria para a minha vida. E que todos nós aqui como pais possamos ter esse entendimento. E não forçar, não querer empurrar o seu filho numa carreira. Conheço pessoas que chegaram a fazer faculdade, fizeram a faculdade porque o pai e a mãe queriam que fizesse. Chegou no final do curso, viu que não era nada daquilo. Na verdade, durante o curso já sabia que não era aquilo que queria, mas fez só para agradar pai e mãe. Depois teve que estudar outra coisa, foi trabalhar de outra coisa. Então cuidado, para você não ser um tropeço, um atraso na vida do seu filho ou da sua filha. Mas que Deus use a tua vida para você abençoar o seu filho, a sua filha, que é uma flecha que Deus coloca na sua mão. Uma herança, diz a palavra de Deus. Eu tive uma oportunidade também, uma época que, para eu trabalhar numa empresa. E aí quando eu fui fazer a primeira entrevista, era para trabalhar em outra cidade. Não era aqui em São Paulo. Aí na hora eu já falei, não, melhor desistir, eu não vou querer me mudar, eu ainda era solteiro. Mas pelo contrário, meus pais falaram, vai lá, faz a entrevista, faz as provas, faz os testes. Se Deus abrir a porta, você entra e vai ser bênção na sua vida. E foi assim que aconteceu. Eu fui, fiz a entrevista, fiz prova, fiz os 3 testes que tinha que fazer. E chegou que depois de alguns meses eu fui aprovado. Cheguei a começar a trabalhar em São Paulo, para depois me mudar para trabalhar em outra cidade. E meus pais, eles me deram todo apoio. Sempre que possível eles estavam lá. Eu fui morar em Campinas para trabalhar lá. Mudei faculdade para morar lá e trabalhar. E meus pais sempre entenderam. Por mais que doesse, eu sei que doeu muito no coração da minha mãe. Mas ela entendeu, ela sabia. Eu não sou uma espada. Eu não sou uma espada na mão dela, eu sou uma flecha. E não adianta ela querer me segurar, não adianta pai nenhum e mãe nenhum querer segurar o filho. Mas você tem que ter esse entendimento e dar liberdade. Quem sabe às vezes vai aparecer uma oportunidade do seu filho e da sua filha estudar fora, de repente até fora do país. E às vezes vem por alguma coisa de egoísmo, você querer segurar seu filho, segurar sua filha. Ao invés de deixar Deus trabalhar na vida do seu filho e da sua filha. Que possamos ter essa sabedoria que vem de Deus. Para que possamos ser bênção na vida dos nossos filhos. Assim como eles são bênção nas nossas vidas. Porque são heranças que Deus nos dá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim nós identificamos o alvo para os nossos filhos. E aí vem outro elemento que nós como arqueiros devemos nos atentar, que são as flechas, os próprios filhos. E aqui eu quero destacar que a palavra de Deus, ela é muito clara em vários momentos, que é nossa responsabilidade, é nosso dever educar os nossos filhos, disciplinar os nossos filhos. Porque nós devemos fazer os nossos filhos justos, ou retos, que até faz mais sentido para nós, como a palavra de Deus está falando, como flecha. Se uma flecha, ela tiver algum defeito, a hora que você for lançar, você pode mirar da melhor maneira possível, mas na hora que ela sair da tua mão, se ela tiver rebarba, se ela tiver com as penas tortas, se ela for torta e não for reta, justa, ela não vai seguir em direção ao alvo durante o percurso. E assim são os nossos filhos, nas nossas mãos, como arqueiros. Cada arqueiro tem a responsabilidade de cuidar, de analisar a flecha que está na tua mão, para a hora que você for acertar o alvo, você não ter surpresas na hora de lançar. E a palavra de Deus diz, Provérbio 22:6, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu sou testemunho vivo dessa palavra aqui. E eu tenho na minha família, entre primos, entre outros, mais que são testemunhos dessa palavra. Quantos aqui são testemunhos também dessa palavra? Quantos nasceram num lar cristão? Aleluia, olha só que maravilha.
Glória a Deus, porque os pais fizeram um bom trabalho na vida de cada um de nós. A palavra de Deus é clara, não se desviará dele. Ou seja, você vai atirar, você vai soltar a flecha, e pode vir vento que for, a flecha vai acertar o alvo, para a glória de Deus. Outro provérbio, 19:18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Aqui está dizendo que o equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio, principalmente quando se fala de bater nos filhos. É isso que está dizendo a palavra de Deus. O castigo, a educação que nós temos que dar para os nossos filhos tem que ser racional. E nunca aquela coisa na hora da emoção, a hora que você está com os nervos à flor da pele. Deus, Ele não chamou nenhum de nós para machucarmos os nossos filhos, mas para educar os nossos filhos. Há uma grande diferença. Eu precisei já levar castigo, viu, gente? Não sou santo não, tá? Nem lembro o que eu já aprontei, mas eu lembro de já ter que ir para o quarto com meus irmãos. E aí meu pai trancava a porta, colocava nós 3 sentados na cama. Deve ter acontecido umas poucas vezes isso. E aí minha mãe, coração de mãe, né, emocional, ficava do lado de fora. Tinha vezes que dava até para ouvir o choro dela. Ela chorava mais que a gente. E aí meu pai conversava, pegava a cinta. E aí dava o castigo. E aí a gente ficava com as perninhas marcadas. Mas eu dou glória a Deus. Eu dou glória a Deus por causa disso. Porque eu não fui um filho que não cresceu sem saber os meus limites. Porque meus pais, eles castigaram a mim e aos meus irmãos enquanto ainda havia esperança. É isso que diz a palavra de Deus. Tem um momento certo, você não pode deixar passar. Vai ter uma hora que você não vai conseguir mais. Porque tem um momento certo de você corrigir a criança. Por isso que diz a criança, educa a criança. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Ainda que dói, eu sei que doeu muito no coração da minha mãe, doeu muito no coração do meu pai. Mas ele sabia que ele estava fazendo isso para o meu bem. A palavra de Deus diz que o pai que ama, corrige o seu filho. É o pai que ama, corrige o seu filho. E graças a Deus, porque ainda na dor, Deus revelou o amor dele. E eu vi o amor da minha mãe, do meu pai revelado a mim. Ainda que fosse aquele momento de dor, mas eles estavam demonstrando o amor deles. Ainda que eu não entendesse naquele dia, naquele momento, mas hoje eu entendo perfeitamente e agradeço a Deus, porque eu fui ensinado a ter limites, a saber o que eu devia fazer, o que eu não poderia mais fazer, o que eu posso fazer com meu irmão e o que eu não posso fazer com meu irmão, com meu amigo, com meu colega. E eu vejo que isso tem faltado em muitos lares, em muitas casas. Quem é um pouco mais velho pode dizer aqui, eu já ouvi muitas vezes, eu não sou desse tempo, mas quantos podem testemunhar que na época que havia palmatória nas escolas, os alunos respeitavam os professores? Quantos são testemunhas disso? Levante sua mão. Olha isso. Aí infelizmente, né, às vezes é por causa de os professores já não saber o limite, teve que tirar isso. Mas aí a sociedade começou a se perder. Por quê? Porque saiu do princípio da palavra de Deus. Educação, correção, ainda que fosse dos professores, é palavra de Deus. É necessário as crianças aprenderem os seus limites. Senão Deus não falaria isso aqui. Outro provérbio, 19:19, que é em sequência desse, fala: o homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Homem de gênio difícil, e você pode aplicar isso para uma criança de gênio difícil, ela precisa do castigo, não é opcional. Ela precisa. E aí o que está dizendo? Se você poupar uma vez, você vai ter que poupar sempre, porque aquela criança nunca vai aprender.
Então é necessário corrigir, ensinar, castigar. E o castigo não precisa ser sempre batendo. Não, você pode tirar uma coisa que ele gosta. Como eu costumo fazer muito isso com meu filho, com Davi. A gente fala, e muitas vezes a gente só de falar, ele já para de fazer aquilo que ele estava fazendo. Fala, se você ficar fazendo isso, nós vamos tirar o videogame. Agora ele está na época do videogame. Aí na hora ele já para, porque ele não quer ficar sem o videogame. E aprende. Então que possamos aprender isso, nós como os pais. Quando você está ouvindo a palavra de Deus aí, ouvindo? É ensinamento de Deus para as nossas vidas, amém? Provérbio 29:17 também diz: discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Ou seja, o filho que você educa, ele traz paz para você. O filho que você deixa muito solto, ele vai te dar trabalho. Mas é sua responsabilidade ensinar o seu filho, corrigir o seu filho, para que ele no futuro ele te traga alegria, traga prazer para a sua alma. O filho que aprende corretamente, por causa que você mesmo ensinou, ele vai te trazer alegria, vai te trazer paz, vai ser bênção para a sua vida. É algo que você, como se você estivesse semeando na vida do teu filho. E depois você vai colher lá na frente as bênçãos daquele filho que ele vai respeitar e educar a você. E aqui eu queria enfatizar uma coisa. Em João 5:19, quando Jesus ele está falando com os discípulos, ensinando a respeito das coisas que ele fazia, e ele fala que ele aprendeu tudo com o Pai. Ele diz, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. E isso aqui é extremamente importante, igreja. Mais do que educar os seus filhos com as suas palavras. Glória a Deus. Possamos aqui todos educar os nossos filhos com as nossas atitudes. Com as nossas próprias vidas. Com o nosso testemunho dentro de casa. Não adianta nada você falar uma coisa e viver outra. Porque Jesus falou, o que o Pai faz, o Filho também faz. Não é o que o Pai diz, o Filho faz. Quantos estão entendendo? Quantos percebem essa diferença? Não é o que o Pai diz que o Filho faz, mas é o que o Pai faz, o Filho faz. E eu louvo a Deus. Louvo a Deus e quero honrar neste momento os meus pais. Porque nunca, nem meu pai nem minha mãe deram mau testemunho dentro de casa. Eu nunca posso dizer de nada que eles falaram uma coisa fora, falaram para os outros e dentro de casa era totalmente diferente. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe que está aqui. Meu pai não está aqui agora, mas eu honro a vida dele também. Porque eu aprendi com os meus pais, além do ensinamento com palavras, mas eu aprendi com a atitude do meu pai e da minha mãe, com exemplo de vida que eles foram para mim e que eles ainda são. E que Deus fale ao coração de cada um de vocês aqui. Ainda que tenha alguma área na tua vida, Deus ele está falando com amor para a gente aqui. Nós estamos aqui na terra sendo trabalhado por Deus. O slogan da nossa igreja é lapidando vidas. Todos nós aqui estamos sendo lapidados. E Deus está dizendo para você, eu estou te aperfeiçoando, porque eu quero te fazer um ótimo exemplo para a próxima geração que vem depois de você. Tome posse aí no teu lugar. Tome posse na tua vida, que você não vai só ensinar com as suas palavras, mas as suas atitudes serão exemplos, não só para os seus filhos, mas para a geração futura. Que Deus exalte você, porque aquele que se humilha será exaltado. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na tua vida e que você glorifique a Deus com o seu testemunho de vida.
Glória a Deus. Deus chamou a cada um de nós como cristãos, como imitadores de Jesus Cristo, não é verdade? Então as nossas vidas têm que ser irrepreensíveis, incorruptíveis nós devemos ser. Deus nos chamou para darmos exemplos de vida. E eu louvo a Deus que eu tive isso na minha vida e é o que eu tenho buscado. Isso mesmo que meus pais, eles nunca falaram claramente dessa maneira comigo, de que eu sou flecha na mão deles. Ou se falaram, não lembro. Mas eu, desde já, eu já falo para o meu filho, para o Davi. Falo, Davi, você é uma flechinha. Você é minha flecha que Deus me deu. E eu vou te atirar. Vai chegar um momento que eu vou te atirar. Eu estou te preparando pela graça de Deus. Eu peço a Deus sabedoria, misericórdia de Deus na minha vida em todo momento, para que eu seja um ajudador de Deus na vida do meu filho, do Davi, para que ele acerte o alvo. Nós como pais, nós não criamos os nossos filhos para nós. Nós criamos os nossos filhos para a vida. Nós criamos os nossos filhos para Deus. Nós criamos os nossos filhos para os propósitos de Deus. E é isso que eu falo para o Davi. Você vai acertar o alvo em nome de Jesus. Pela graça de Deus. Tem duas coisas aqui que nós temos que ensinar para os nossos filhos, que vai servir para qualquer área, seja na carreira profissional, ou seja no ministério, principalmente, mas em qualquer área. Caráter cristão e princípios bíblicos. É nosso dever ensinar isso para os nossos filhos. Graças a Deus, meus pais me ensinaram isso. Eles são pessoas de caráter. E graças a Deus eu pude ver isso na minha vida. Em uma das empresas que eu trabalhei, em pouco tempo, meus chefes já estavam me dando a chave da empresa para que eu pudesse ir lá e abrir a empresa. Porque eles viram em mim pessoa de caráter e princípios bíblicos, ainda que eu não ficasse declarando. Mas é nosso dever aqui como igreja, sermos pessoas onde o mundo profissional dê preferência para nos contratar. Eu ouvi já dizer que há anos atrás era assim, e depois de um tempo para cá começou a ser o contrário. E eu repreendo isso em nome de Jesus. Nós temos que ser pessoas onde o mundo lá fora vai confiar e saber, não, esse é cristão, esse é crente, então esse, eu prefiro contratar esse. Por quê? Porque nós carregamos dentro de nós a identidade de Jesus Cristo, nós somos imitadores dele, nós precisamos ter caráter cristão nas nossas vidas e viver segundo os princípios bíblicos. Isso faz toda a diferença em qualquer carreira. Seja você um médico, seja você um empresário, seja você um engenheiro, seja qualquer carreira. Se você tem caráter cristão, princípio bíblico na tua vida, você é chamado para fazer a diferença e se destacar em qualquer meio. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Em Hebreus 12:10, Deus ele fala conosco. Diz assim a palavra do Senhor: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Eu quero dizer com isso, para todos aqui, ainda que você não seja um pai hoje, ou você já tenha perdido seu pai, você não tem um pai. Deus, Ele é o seu pai. E Ele está cuidando da tua vida. Ele preenche qualquer vazio que você tenha de um pai. Deus
Jesus ele ensinou para nós, Mateus 23:9 diz: a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Então não há ninguém aqui na terra que possa falar, eu não tenho pai. Porque o Pai de todos nós está no céu. E Ele preenche qualquer vazio que você tenha na tua vida. Ainda que você não tenha um pai biológico, um pai que te criou, o Pai Celestial, Ele assume para Ele a responsabilidade de preparar você como uma flecha para que você alcance o alvo que Ele determinou para a tua vida. Ele sabe o alvo que Ele tem para você acertar. E Ele mesmo prepara você como uma flecha para que você possa voar e alcançar esse alvo que Ele planejou para você. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é infalível. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. Nosso alvo é o céu, igreja. Ainda que cada um de nós tenhamos objetivos profissionais, objetivos em carreira profissional, nós todos temos um objetivo em comum, que é alcançar o coração de Deus, que é alcançar o céu, a vida eterna, e ter o alvo na nossa vida de viver a vontade de Deus na nossa vida. Deus chamou a cada um de nós com um propósito diferente, mas todos nós temos o alvo de buscar alcançar o alvo que Deus nos chamou. Eu tenho aqui um testemunho, quero compartilhar com vocês, porque foi algo que Deus colocou para nós aqui essa noite, e que ilustra isso que Deus falou conosco essa noite. Comecei uma campanha no dia 1º de julho de 2015 em favor do meu pai, que estava de cama em decorrência de um AVC desde 2009 no estado de Sergipe, em Aracaju. Recebi um telefonema dizendo que ele havia tido um infarto e foi transferido entubado para a ala vermelha, emergência para outro hospital. No dia seguinte, tivemos a confirmação que ele estava já na UTI em coma. Eu havia saído do serviço e minha irmã não trabalha, por isso não tínhamos como ir rapidamente para lá. Pedimos ajuda aos nossos maridos e fomos para lá no dia 8 de agosto. E o dia dos pais era no dia 9. A única coisa em que eu pedia para Deus é que nós pudéssemos encontrá-lo ainda com vida. Tomei minha santa ceia e pedi naquele momento que Deus me capacitasse para ungir o meu pai. Assim eu fiz quando cheguei lá. E o único esboço, reação dele, foi cair 2 lágrimas dos olhos dele. Uma por eu ter chegado lá, e a outra, quando disse no pezinho do ouvido dele, que ele já havia me ungido várias vezes, mas que eu, pela capacidade que o Senhor havia me dado, iria ungí-lo. Falei com a médica de plantão, e ela me disse que o risco de morte era inevitável. Eu e minha irmã vivemos o sobrenatural de Deus. Como foi tudo muito rápido, fizemos as malas, sabe Deus como, e não colocamos nada de guarda-chuva nem blusa devido à cidade ser muito quente. Enganos, irmãos. Estávamos a quase 2 horas de distância do hospital quando acordamos e estava uma chuva forte. Enquanto tomávamos café, pedimos a Deus que parasse aquela chuva, e aí aconteceu o milagre de Deus. Quando coloquei o meu pé na rua, a chuva parou. Não era chuvisco, irmãos. A chuva parou até a hora em que estávamos dentro da lotação. Oh, glória a Deus, porque quando a gente vive em fé, vive com Deus, Ele faz milagres, ainda que seja em fenômenos naturais. Eu creio no poder de Deus. Aleluia. Depois ela despencou novamente. E novamente, quando foi a hora de descermos, a chuva parou. Glória a Deus. Ficamos lá do sábado até a terça e voltamos para São Paulo. Quando foi na quarta, dia 12 de agosto, terminei minha campanha pedindo a Deus que Ele fizesse a obra dele na vida do meu pai. E Deus fez.
recolheu meu pai na quinta-feira, dia 13, às 11h30 da manhã. Voltamos para Aracaju na quinta-feira à noite e enterramos ele no dia 14, às 8h30 da manhã e retornamos para casa à noite. Mas o que quero falar é que ele não morreu. Ele dormiu no Senhor e está nos braços do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a Deus por ter nascido e sido criada em uma família cristã. Meu pai era pastor e minha mãe era missionária. Gente, isso aqui foi o Espírito Santo, que eu não tinha noção que a irmã Neide ia trazer esse testemunho aqui. E que Deus estava me movendo para falar sobre isso. E agradeço a Deus também por ter saído o processo de pensão do meu pai. Uma vez ele me disse que deixaria eu e minha irmã amparadas, e assim correu os trâmites e recebemos a notícia do tenente que passaremos a receber dos direitos a nós adquiridos. Agora posso continuar a dizimar na casa do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Pai Celestial. Irmãos, campanhas feitas com fé, temos vitórias garantidas por Deus. Deus é soberano e fiel. Glória a Deus. Cadê a irmã Neide? Levante sua mão. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Aplauda a vida dela, aplauda a vida do Senhor Jesus, pela vida da nossa querida irmã. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós nos alegramos, aleluia, porque podemos ver os frutos que cada um de nós como pais, que educamos os nossos filhos no caminho do Senhor, veremos com certeza no futuro. Glória a Deus. Eu quero que fique aqui claro essa noite, para todos nós, que os nossos filhos não são nossos, mas eles são do Senhor. Eles são heranças nossas, para que nós possamos educá-los e ensiná-los de volta para Deus. Aleluia. Para que eles cumpram o propósito, seja qual for o chamado de Deus na vida deles, eles alcançarão. Glória a Deus. E se você ainda não tem filho, que isso sirva para você, que você saiba, ainda que seu pai, sua mãe possam ter falhados em algumas coisas, Deus te trouxe aqui hoje para dizer que Ele, como teu pai, Ele está trabalhando na tua vida, para que você não erre o alvo, porque ainda você não é um caso perdido. Aleluia. Você é uma flecha que está em viagem, mas o Pai dos céus, o nosso Pai Celestial, Ele está aqui para corrigir você na sua trajetória, para que você alcance o alvo que Ele determinou na tua vida. Aleluia. É por isso que Ele é o teu Pai. Oh, glória a Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz que o nosso Pai Celestial, Ele nos corrige, Ele nos educa. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. E eu profetizo, cada uma flecha que está aqui essa noite, nós varemos longe, nós iremos longe. Meu irmão e minha irmã, você vai mais longe do que você imagina. Aleluia. Você é uma flecha lançada pelo seu pai, pela sua mãe, mas agora você está nas mãos de Deus, e Ele vai direcionar você para acertar esse alvo que você nem imagina, porque Ele quer te levar longe. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu profetizo isso com fé, porque todos os propósitos de Deus na tua vida se cumprirão, se assim você buscar seguir a Deus, se assim você buscar viver conforme a palavra de Deus. Eu declaro, nenhum dos planos, nenhum dos sonhos que Deus colocou na tua vida serão frustrados. O inimigo será derrotado em cada levante, porque mais poderoso é aquele que está conosco. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus nessa noite. Se você crê, tome posse, tome posse. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queria só aproveitar e fazer uma oração, porque nós temos a senhorita Jaci. Cadê a Jaci?
Glória a Deus, está fazendo aniversário hoje. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida dela. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou convidar vocês todos a estenderem as mãos para cá, para Jaci. E nós vamos orar, intercedendo pela vida dela aqui essa noite. Feche seus olhos. Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, Pai, neste lugar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida da nossa querida irmã, Pai, da Jaci. Ó Deus, nós apresentamos a vida dela, Senhor, todas as áreas, ó Pai. Nós profetizamos, Senhor, saúde, profetizamos, Pai, prosperidade, profetizamos, Senhor, ó Deus maravilhoso, harmonia, amor e paz nos relacionamentos, Senhor. Continua, Deus, fazendo a tua obra na vida da tua filha, da tua serva, Senhor. Ó Pai querido, que os anos da vida dela se multipliquem junto, Pai, contigo, servindo a Ti, com muita alegria, Pai, com muita paz, Senhor, com abundância da Tua mão, Senhor, carregando a Tua filha, a levando, Pai, aos Teus sonhos, a tudo aquilo que o Senhor sonhou e planejou para a vida dela. Nós já declaramos que o inimigo não tem poder, Pai. Ó Deus, eu aproveito para profetizar e abençoar a vida de todos aqueles que estão aqui, Senhor, que também completaram por esses dias aniversário, Pai. Em nome de Jesus eu profetizo, Pai, multiplica os anos das nossas vidas, para que sejamos bênçãos, Senhor, a todos ao nosso redor, Pai. Ó Pai, eu profetizo saúde, Senhor, para que possamos viver com saúde, sem dor, sem sofrimento, Pai. Ó Deus, continua abençoando, prosperando os nossos caminhos, e que seja dado sempre, Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Deus.